E para o nosso teste aqui de autonomia do Geely EX5 EMI híbrido plug-in, saber exatamente quanto que ele roda em modo 100% elétrico, o carro tem que estar 100% carregado. Para isso, tem uma passadinha aqui na concessionária Geely Itavema, que fica aqui na Avenida Doutor Gastão Vidigal, onde existe aqui um carregador rápido, um V-Mob Station de 30 kW. Aliás, esse carregador é gratuito aí para os clientes, tá? Bom, pessoal, a versão Ultra é a que tem a maior bateria, 29,8 kWh. Então agora, eu com o carro 100% carregado, vou iniciar aqui o teste de autonomia. Quanto será que esse carro vai rodar em modo 100% elétrico? Bom, vamos fazer esse teste. Além do veículo estar 100% carregado, é extremamente importante a gente zerar as informações na central multimídia para a gente poder saber o consumo. E como é que a gente faz isso? Bom, aqui na central multimídia, você vai acessar esse menu aqui, dos quadradinhos. Vai vir aqui em central de energia. Aqui você tem várias informações. Você vê que o carro está plenamente abastecido e quase que completamente carregado. Mas aqui no menu de quilometragem total, olha só, reiniciar após abastecer, está zerado. E aqui, quilometragem total, você redefine para ficar com todas as marcações zeradas. Aqui nós temos o gráfico de consumo, que você pode colocar dos últimos 50 ou 100 km, e escolher se quer o gráfico de combustível ou o gráfico de bateria. Esse aqui a gente não consegue zerar, a gente só consegue ver qual foi o consumo. Pois bem, já está tudo zerado e agora o carro está quase pronto para a gente sair para o nosso teste de consumo elétrico aqui do Geely EX5 EMI. Acabei de chegar aqui na minha base, olha aí, o carro está projetando ainda mais 73 km de autonomia. E quando a gente olha aqui, o consumo elétrico dele foi de 16,3 kWh para cada 100 km, está vendo aí o gráfico. Como é que a gente faz para usar o computador de bordo desse carro? Ó, é nesse botãozinho aqui, usando esses botões. Então quando você aperta esse botão do menu, ele abre ali as opções para você poder descer. Ó. Consumo de combustível não houve. Aqui a gente tem a viagem atual de 74,8 km, 1 hora e 3, velocidade média de 70 km por hora. E quando a gente desce aqui mais uma vez tem a pressão dos pneus, aqui a fonte de áudio, aqui novamente a parte de energia. Pela tela da central multimídia a gente também consegue ter as informações, ó, quilometragem total. Então aqui a gente consegue ver de forma mais detalhada, né, 1 hora e 4, a quilometragem, velocidade média, aqui o consumo. Você está vendo que não está batendo com o painel, né? Esse consumo aqui provavelmente é o consumo total, 18,4 kWh para cada 100 km. Esse consumo aqui, ele não deve ser total, ele deve ser de algum trecho específico da viagem. Mas o que vale para a gente aqui é esse consumo total. Então fica aí a dica para vocês não se confundirem. Mas o mais importante, o carro não teve consumo de combustível. E quando a gente olha aqui o percentual da bateria, aí ela está em 54%. Bom, não vou carregar o carro, né? Afinal de contas, eu quero saber o quanto ele consegue rodar. A gente viu aqui que ele rodou já 74 quilômetros, né? 74,8 e ainda está projetando mais 73. Mas será que vai tudo isso mesmo? E como ficou a autonomia em modo 100% elétrico do carro? Primeira coisa que a gente tem que observar aqui na central multimídia é que agora eu tenho aqui 0 km em modo 100% elétrico. E você vê que a bateria está aqui em 15%. Então agora o carro está operando como híbrido. Mas quantos quilômetros eu rodei? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que eu fiz uma viagem total de 166 quilômetros. Quando a gente olha aqui o gráfico dos últimos 100 quilômetros, você vê que eu vinha vindo sem consumo nenhum de combustível, depois o motor começou a funcionar. E em que momento isso aconteceu? Exatamente quando eu tinha rodado 128 quilômetros. Por que esse dado é importante? O Imetro fala que esse carro com a bateria plenamente carregada roda 112 km em modo 100% elétrico. Eu rodei 128. E o detalhe, o meu circuito foi prioritariamente rodovia, porque eu saí de São Paulo, fui até minha base em Itu e vim de Itu para São Paulo. Então, muito mais rodovia do que cidade. E a gente sabe que na rodovia o carro gasta mais energia. Então, em área urbana, possivelmente, essa média ainda seria um pouco maior. Mas agora, que dados que a gente tem aqui? Depois de eu ter rodado 166 km em 4 horas e 21, com uma média horária de 38 km por hora, peguei trânsito, você vê que eu estou com uma média maravilhosa de 111,1 km por litro. Por que isso aconteceu? Afinal de contas,
Os primeiros 128 quilômetros o carro rodou em modo 100% elétrico. Só esse restinho é que ele usou um motor a combustão, e aí deu essa média espetacular. Mas agora, o que eu vou fazer? Eu vou resetar o computador de bordo e vou começar aqui uma medição de modo híbrido, sem tanto apoio da bateria. Qual vai ser o consumo de quilômetros por litro? Vamos conferir. Agora, vamos fazer o teste de consumo em modo híbrido aqui do Geely X5 EMI. O que é esse modo híbrido? Se a gente olhar aqui no painel à frente do motorista, você vai ver que eu tenho aqui a bateria dizendo 0 km, ou seja, a bateria está no nível mínimo e aí eu não tenho autonomia em modo elétrico, então o carro vai começar a operar como híbrido. O motor a combustão, aqui indicado pelo nível do tanque de combustível, está prevendo 1.117 km, que é uma autonomia aí excepcional. Quando a gente vem aqui na tela da central multimídia, que a gente vê aqui, central de energia, a gente vê que a bateria está em 16%, o tanque de combustível está praticamente cheio. E quando a gente vai aqui em quilometragem total, a gente tem o gráfico, mostrando exatamente quando o motor a combustão começou a operar aqui no gráfico dos últimos 100 km. Mas agora, para conseguir fazer aqui o teste em modo híbrido, eu vou redefinir aqui as marcações, tá vendo? Ó, ele zerou tudo aqui, né? Aqui na viagem atual, você vê que ele está para reiniciar após abastecer, então ele vai continuar acumulando essas informações que eu tenho aqui, mas aqui embaixo, na quilometragem total, eu vou conseguir fazer a média de consumo. E agora, pessoal, eu vou sair aqui da zona sul de São Paulo e vou cruzar a cidade inteira. Vai ser quase 1 hora dirigindo durante 24 quilômetros, que eu vou até Guarulhos. Então é uma realidade muito urbana mesmo. E vamos ver aqui como é que o carro vai se comportar nesse trecho e qual vai ser o consumo operando em modo híbrido. Dica para quando você usar aí um veículo híbrido plug-in ou 100% elétrico dentro de uma cidade no trânsito pesado. Inclusive para você conseguir ter um melhor aproveitamento da energia do carro, mesmo que a bateria esteja no mínimo. Bom, nesse carro aqui, eu vou acessar aqui um menu, condução, tá vendo aqui regeneração de energia? Ele está em modo automático. Eu recomendo que você, dentro da cidade, no trânsito pesado, coloque no forte. Por que isso? Dentro da cidade, você está constantemente acelerando e desacelerando o carro, né? Então, tem muito par e anda. Então, assim, toda vez que você tira o pé do acelerador, significa que você já está na iminência de parar. Com a regeneração mais forte, ele já aplica a frenagem e também já faz uma recuperação de energia. Então, dentro da cidade, se você quer ter melhor autonomia, use o modo forte. Na estrada é diferente, mas aqui na cidade, esse modo vai te proporcionar uma maior eficiência do conjunto. Cheguei aqui no meu destino em Guarulhos, na concessionária Geely Itavema. Vamos ver como é que foi aí a viagem? Acessando aqui a informação, primeira coisa, você está vendo que ele chegou aqui com 18% de bateria, então ele acabou carregando um pouquinho mais nesse trecho todo, porque quando a gente saiu de lá estava aí na casa dos 15, 16%. Bom, continua informando 0 km aqui de autonomia em modo 100% elétrico, só que agora ele está dizendo ali que eu tenho 1.093 km com o combustível, mas o que interessa para a gente foi a média. Vamos lá, quilometragem total. Primeiro, 1h18. Se isso não for circuito urbano, eu não sei o que é, né? Porque a gente levou 1h18 para fazer apenas 24,4 km. Então, trânsito bastante pesado. Velocidade média de 19 km por hora e eu consegui impressionantes 14,7 km por litro. 14,7 num trânsito para lá de pesado. Se fosse um modelo a combustão nessa mesma situação, um carro desse porte, eu tenho sérias dúvidas se ele conseguiria fazer coisa de 8 km por litro. Então a gente consegue ver aqui que mesmo operando em modo híbrido, o Geely X5 EMI é extremamente eficiente. Mais um teste de autonomia aqui com o Geely X5 EMI. Estou aqui em Guarulhos e preciso voltar lá para minha base em Itu. Um dia com um trânsito bastante intenso. E eu preciso sair daqui com o carro totalmente carregado. Pois bem, como é que eu achei um carregador aqui? Usei aqui a plataforma da Tupi.
para achar o carregador. O carregador é esse aqui. Pois bem, agora eu vou fazer um carregamento completo no carro e ver se eu consigo fazer essa viagem. Lembrando que, segundo o Inmetro, esse carro tem uma autonomia em modo elétrico de 112 km. Então, em teoria, a gente consegue chegar em Itu usando o carro apenas em modo elétrico. O carregamento já está iniciado aqui e olha, é um carregador com uma boa potência, 60 kW. A gente consegue ver aqui que está entregando aí 59,2 kW. A gente vê que esse carro tem uma bateria de 361 volts, então é uma rede de 400 volts. E eu estou usando agora 163 amperes. Mas depois eu vou consultar o pessoal da Tupi para ter uma curva de carregamento e ver efetivamente como aqui o Geely X5 EMI se comporta num carregamento rápido. Geely totalmente carregado, quando a gente observa aqui 100%. E aqui ele está projetando 170 km de autonomia, mas a gente sabe que esse número é bastante otimista. Pois bem, agora eu vou sair daqui de Guarulhos e vou até a minha base em Itu. Inclusive, vamos aproveitar agora aqui para redefinir aqui o marcador e como a gente fez o carregamento, ele também fez a redefinição aqui nesse computador de bordo. Então vamos ver se o carro consegue chegar lá na minha base em Itu, ainda em modo 100% elétrico. Depois da viagem do dia anterior, vamos conferir a bateria. Cheguei aqui na minha base com 45% de bateria. Aqui está projetando ainda 53 km em modo elétrico, mas a gente sabe que esse número às vezes é um pouquinho superestimado. O que interessa para a gente são os detalhes. A viagem levou 96 km e aqui nós percorremos durante 1h20. Eu particularmente achei que ia levar mais tempo. A velocidade média foi de 72 km por hora. E o consumo elétrico para um carro desses até que foi baixo, 17,2 kWh para cada 100 km. Então como a gente ainda teria supostamente mais 25% de bateria para usar, porque a gente sabe que quando o carro chega em 20% é que ele começa a ligar o motor a combustão, e se a gente já rodou aqui 96 km, certamente eu conseguiria aqui mais uma vez rodar mais do que aquele número informado pelo Inmetro. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.